Misericórdia
Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, quero fazer novamente um agradecimento especial ao pastor Júlio por ter nos recebido. Enfim, todos os irmãos que têm contribuído, os irmãos que têm trabalhado, a liderança, agradecer ao Tomás pelo companheirismo. E, pastor Júlio,
na hora de começar pelo papel. As pessoas precisam saber aquilo que você colocar na sua mente. Eu quero ver seus livros nos aeroportos aí do Brasil. Amém? Queridos, vamos, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo de número 4, o verso de número 23. Mateus 4, 23. Eu vou dar mais uma repassada sobre palavras de conhecimento e depois nós vamos fazer aqui uma oração por transferência de unção. Mateus 4, no capítulo de número Mateus 4, no versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças entre o povo. A cura, a manifestação da cura, era algo essencial no ministério de Jesus. Mas antes de começar, curva sua cabeça, por favor. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque tu és bom. O Senhor preparou esse tempo para que nós estivéssemos aqui nesse lugar em cativar, aprendendo de Ti. E desde já, Senhor, nós neutralizamos e nós anulamos todo e qualquer intento do inimigo sobre aquilo que vai acontecer aqui nesse dia. E nós, Senhor, profetizamos os céus abertos sobre esse lugar, Deus. Nós sabemos que já há anos aqui neste lugar, e eles já estão aqui acampados, guerreando ao redor deste lugar, Senhor, e ministrando as tuas bênçãos. E nós tão somente queremos e dizemos: mais do teu Espírito Santo, mais da tua vontade, mais do seu querer aqui neste lugar. Amém. E a cura era uma coisa essencial no ministério de Jesus. Curas e milagres era uma forma das pessoas se achegarem a Jesus. E Jesus usou da palavra de conhecimento, como eu disse aqui, palavra de conhecimento. Quando eu vejo alguma coisa, quando eu sinto algo no corpo, quando eu tenho um sonho, ou quando eu tenho uma impressão de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Isso é a palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento ela é muito específica sobre o assunto. Por exemplo, quando Jesus estava ali com a mulher samaritana, e ele fala: olha, você já teve 5 maridos. Isso foi uma palavra de conhecimento. Quando o anjo Gabriel chega a Maria e fala assim: você dará luz a um filho, e você vai dar o nome dele de Emanuel. É uma coisa que vai acontecer. Isso nós identificamos como palavra de sabedoria. É uma coisa que vai acontecer e ela vem junto com uma instrução. E a palavra de conhecimento, ela é uma palavra reta, para ser entregue de maneira como ela foi recebida, não é uma instrução. Isso é uma coisa muito importante, queridos. Nós temos que ter na nossa consciência de que, como foi ensinado ontem, o Espírito Santo deseja cooperar conosco. E muitas vezes ele vai nos usar para chegar numa padaria, para chegar no supermercado, para chegar na farmácia, para chegar entre os nossos irmãos mesmo. E falar assim: olha, uma dor no ombro, te diz alguma coisa? Por quê? Porque eu estou sentindo, então olha por mim. E ali você tem um quebra-gelo para fazer uma mensagem, para trazer uma mensagem evangelística, para trazer uma mensagem do poder de Deus. Ontem eu estava olhando com um rapaz ali fora. Quem viu um rapaz com o braço quebrado? Eu estava olhando com ele e ele não conseguia ter muito movimento do braço, ou melhor, dos dedos, por conta da limitação do acidente. E eu comecei a dar palavras de ordem muito específicas. Nervos sejam restaurados. Pastor Júlio? O pastor também estava ali perto. Nervos sejam restaurados. Por que nós precisamos ter essa consciência? Porque nós temos que identificar o que aconteceu. O que aconteceu? Quebrei o braço e eu tenho formigamento. Peraí, formigamento pode ser nervo, pode ser músculo, pode ser nervo. Então eu fui dando ordem para o nervo. Ele começou a mexer melhor. Quanto que melhorou? 50%. Olhamos de novo.
estava ali, no barquinho, no mar, qual barco era? Mar Mediterrâneo? Mar da Galileia. E estava ali com eles e seus discípulos, que já tinham visto muitos milagres. E de repente, o vento e o mar começaram a agitar o barco, e os discípulos ficaram com medo. Mas eles olharam para Jesus, Jesus estava descansando, Jesus estava ali tranquilo. E aí os discípulos acordaram Jesus, porque ao invés de eles olharem para o que Jesus estava fazendo, eles olharam para o que o inimigo estava fazendo. Eles não descansaram. Jesus estava descansando, eles deveriam estar descansando. Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa que nós estamos morrendo aqui. Jesus então levanta e ele começa a fazer uma oração. E a oração de Jesus é mais ou menos assim: Senhor, eu sei que tu me ouves. Porque, Senhor, esse dia eu agradeci porque o Senhor é um Deus bom, que o Senhor cuida dos passarinhos. Deus, o Senhor nos proveu a água para que nós matássemos a nossa sede e tomássemos o nosso banho. Ele fez essa oração. A oração dele foi simplesmente: vento, cala-te, mar, acalma-te. Ele não olhou para o sol, ele não falou para o sol. Por que ele não falou para o sol? Porque não tinha nada a ver com o sol. O problema da tempestade era o vento e o mar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, quando eu vou orar por uma enfermidade, eu tenho que dar ordem específica por aquele motivo específico. O vento está lá agitando o mar. Não tenho que agradecer a Deus. Você pode agradecer a Deus, lógico, porque é o momento do seu dia. Mas o momento da oração é o momento de orar para aquilo que está acontecendo. E nós, por sermos pentecostais, muitas vezes fazemos uso da nossa emoção para trazer emoção também na vida da pessoa. E esse é o motivo que talvez a gente enfatize que a pessoa deve ficar em silêncio quando estamos orando. Porque você imagina que eu estou orando para uma pessoa e está com uma dor aqui no seu ombro. Você fala assim: oh Deus, o Senhor sabe que tem sido um bom servo, Senhor. Cura, Deus. Aí a pessoa: sim, Deus. E nós estamos dando ordem. Nós estamos dando ordem para que a rótula assim, tem um pouquinho também. Não é necessário, mas se você estudar um pouquinho de, como chama, anatomia, né? Mas também não é necessário. O que eu estou querendo enfatizar para os irmãos é que a oração deve ser curta, certeira e fazendo perguntas. O que aconteceu? Melhorou? Não melhorou? Jesus dá uma ordem: vento, cala-te, mar, acalma-te. O vento e o mar se acalmaram e houve um grande balanço. Daquele menino que estava orando ontem, eu falei para esse nervos sejam potencializados agora. E ele começou a mexer, eu percebi que a hora que eu estava orando, o dedo dele começou a tipo dar uma tremida, né? E ele falou que depois ele sentiu como se alguma coisa ficou gelada também. Depois ele sentiu que alguma coisa estivesse puxando. Então eu abençoei o que Deus estava fazendo e pedimos mais, porque nós observamos o que o Pai está fazendo. Por exemplo, chega uma pessoa um dia para você orar, e as pessoas têm arrasta a perna. Primeiro, pergunta o nome, pergunta se a pessoa sabe o que aconteceu. Aí a pessoa vai falar assim: olha, eu tive como chama quando dá na cabeça? Deu um derrame, aconteceu um derrame e tal, e a perna começou a arrastar. Não vai dizer: eu quero dar um comando para a perna, porque o que foi desligado está aqui. Amém? Eu tenho que ligar aqui, eu tenho que dar ordem para que o sinal do nervo que foi perdido seja restaurado, ou o nervo que foi adormecido seja restaurado. É por isso que é importante perguntar: o que aconteceu?
útero, e ela estava já com muitos dias descendo para ela. Muitos dias. E eu comecei a fazer as perguntas. Quando isso aconteceu? Olha, isso aconteceu quando eu estava numa reunião com outras mulheres e eu percebi que acima de nós tinha alguma coisa ruim se movendo. Havia um mover maligno acima de nós na reunião. E quando eu falei isso, elas não deram bola. Eu fiquei muito triste. Depois, outras irmãs testemunharam a mesma coisa. E depois desse dia, eu comecei a ter essa dor e comecei a sangrar. Eu falei, ok. Existe alguma pessoa que você deseja liberar perdão? Ela falou, não, eu já sofri há muito tempo. Eu já pedi perdão por muitas coisas, eu liberei perdão. Eu ministro também, eu falo também sobre perdão. Então, eu já perdoei todo mundo. E aí, Maria, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, por isso que eu falo, a gente tem que estar atento ao Espírito Santo, me fez lembrar de uma outra história que não tinha nada a ver. Nada a ver. Um dia eu estava conversando com uma moça, e eu falei para ela assim, você se lembra de alguma questão que te causou mágoa na sua infância? Ela não. Mas nada mesmo, lá quando você tinha uns 5 anos, 6 anos. Não, tem sim. A gente tinha preparado para dançar quadrilha na escola, festa junina. Estava todo mundo preparado já, a gente ensaiado, e no dia de dançar, uns meninos começaram a fazer arte e a tia não deixou ninguém dançar. E eu chorei, eu chorei, e agora você me fez lembrar disso. Eu falei, então vamos liberar perdão para aquela tia. E liberou perdão para aquela tia. Quando eu contei isso, aquela mulher se lembrou, lembrei de uma pessoa. Meu pai e minha mãe eram separados. E a gente ia fazer uma excursão para a praia. O meu pai deixou eu ir e a minha mãe não deixou eu ir. O que eu fiz? Eu escondi. E a hora que o ônibus estava saindo, a minha mãe entrou dentro do ônibus com a diretora e me tirou de dentro do ônibus na frente dos meus colegas. E nesse momento, ela se lembrou daquilo, e então ela pediu, ela liberou perdão para a mãe dela, e ela sentiu que realmente aquela falta de perdão estava servindo de base para aquela enfermidade que ela estava sofrendo. Irmãos, isso é muito sério. A palavra diz, né, que uma murmurinha sem nível não tem pouso. Da mesma maneira, uma maldição sem causa não pode ficar. E o que Deus me revelou com aquilo? Que aquela falta de perdão que ela tinha estava afetando o útero dela e impedindo que ela gerasse filhos espirituais e trouxesse pessoas para a igreja. Orei por ela, nós oramos juntos, perguntei para ela se sentiu alguma coisa, ela falou, não senti nada. Está com a dor, eu orei mais uma vez. Eu senti que alguma coisa mexeu aqui. Orei mais uma vez, ela falou que sentiu queimando e o coração dela queimando muito. Abençoei ela. Depois de meia hora eu encontrei com ela, ela falou assim, não senti mais nada. A dor já foi embora para agora no Senhor. Vamos aplaudir o Senhor? Irmãos, nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo e buscar olhar para o que o Senhor está fazendo. Então, só relendo aqui, ó. Primeira coisa, entrevista pessoal. Pergunta o nome da pessoa, pergunta quando aconteceu aquilo, né? Segunda coisa, diagnóstico. Você já tem um diagnóstico médico? O médico te falou que não, o médico falou que eu tenho fibromialgia. Nós vamos orar, então, quebrando a fibromialgia. E aí, nós vamos escolher como nós vamos ministrar. Se vai ser dando ordem para a enfermidade ou se vai ser buscando uma causa. Porque geralmente quando a pessoa não tem um diagnóstico, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho que fazer entrevista para tentar buscar lá, na época, alguma coisa que aconteceu que foi traumático. E 99% dos casos, aí tem uma ocasião lá que foi traumática. Aí nós vamos ministrar, dando ordem e sempre perguntando o que aconteceu. Percebeu alguma coisa? Percebeu se teve uma melhora? E assim nós vamos seguir. Amém?
Queridos, nós vamos passar agora para a parte de transferência de unção. Uma coisa muito importante que eu quero dizer para os queridos é que, quando nós falamos em transferência de unção, muitas pessoas podem entender assim: o pastor Luiz vai transferir a unção que Deus colocou na vida dele sobre as pessoas. Esse é um erro muito comum. Quando nós falamos isso, nós estamos falando de transferir a unção que está em Deus para a sua vida, a unção do Espírito Santo para a sua vida, porque quem somos ninguém. Nós somos homens pecadores, nós somos pecadores. E muitas vezes as pessoas têm cometem esse engano e falam assim: olha, eu vou transferir a unção que está em mim. Não, eu vou transferir a unção de Deus para a sua vida. E essa transferência de unção é uma capacitação. Ela vai nos capacitar a fazer a obra do Senhor. Nós vimos que antes de Jesus enviar os seus discípulos, Ele soprou sobre eles, transferindo sobre eles o Espírito Santo. E nós temos aqui algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos adorar o Senhor para impedir que o fogo em nós se apague. Porque muitas vezes, no decorrer da vida, com as situações que nós vamos passando, a gente vai deixando o fogo se apagar. Mas em Levítico 6,13, a Bíblia é clara, ela diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ontem nós fomos numa pizzaria, falaram lá que a pizzaria fica 24 horas acesa, né? É um exemplo do que a gente está fazendo. Nosso coração tem que ser igual o forno da pizzaria lá. É 24 horas na lenha, 24 horas aquecido. Algumas maneiras de manter o nosso coração aquecido: a adoração. A adoração. Mas, queridos, veja bem, a adoração, o louvor é uma parte da adoração. A adoração não é apenas louvor. A adoração é prostrar-se a Deus, entregar o seu coração a Deus, de tal maneira que a gente entenda que Deus, que existe um canal de comunicação direta entre nós e Deus. A maneira como o povo adorava no Antigo Testamento era através das ofertas queimadas. Eles entendiam que o cheiro daquelas ofertas queimadas chegava a Deus como um cheiro agradável. Mas, na verdade, o que Deus se agradava era do coração quebrantado daquelas pessoas em preparar a oferta, levar a oferta e fazer todo esse serviço de adoração ao Senhor. Tanto é que a indignação de Jesus ali no templo era porque as pessoas vinham lá, compravam o seu carneiro que ia ser oferecido, ou os pássaros que iam ser oferecidos, e entregavam ali. Pegava aqui, entregava ali. Não existia um envolvimento, não existia um desejo. Era apenas um comércio, era apenas uma religião. Falar com Deus, relacionamento com Deus, sem intimidade, é religião. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Nós devemos nos limpar diante de Deus de todo o nosso ego, de toda a nossa tristeza, de toda a nossa altivez, tristeza não, de toda a nossa altivez. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos diante do Senhor, nos aniquilarmos diante dele. Nós devemos orar, buscar a Deus através da oração. O jejum também é uma maneira de nós mantermos o fogo aceso. E aí, pastor, como que eu vou fazer o jejum? O jejum você vai fazer da maneira que você conseguir fazer. Esses dias eu consegui ficar 7 dias só na água de coco. Foi difícil, meu Deus do céu. A gente percebe algo diferente. E tem uma coisa também que nós, mas eu não consigo ficar sem comer, beleza?
então o seu período de jejum. Você faz então, tira aquela coisa que você gosta. Eu estou falando que eu sou o modelo que você vai fazer. Mas eu estou há 426 dias sem açúcar. Sem comer açúcar. Amém? Amém? E essa é uma coisa que eu escolhi fazer. E nós devemos ter também o desejo de que a presença do Senhor venha até nós. Eu vi uma... O que acontece se você pegar um pote de mel e derramar aqui assim? Derramar um pote de mel e amanhã você entrar aqui, o que vai acontecer? O que vai ter acontecido aqui? Gente, dormido. Esse desejo, o que eu entendo, é que Deus vai se atrair tanto por nós, que vai ser como formiga do mel. O Espírito Santo vai se atrair tanto por nós, que Ele virá a nós e nós ficaremos impregnados dele. Aleluia. E um outro item também, para atrair o Espírito Santo e reter o Espírito Santo, é a oração em línguas. Orar em línguas. Porque quando nós oramos em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Mas o nosso espírito fala em mistério com Deus. A nossa mente fica totalmente infrutífera. Você está falando em línguas, o teu intelecto não está entendendo o que está acontecendo, mas o teu espírito está falando em mistério com Deus. E aqui você está se enchendo de Deus e retendo a presença dele. Amém? Por favor, abra sua Bíblia. Em Atos, no capítulo 13, no verso 52. Atos 13, 52. A palavra diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quantos aqui viram ontem o Samuel? Quem conhece o Samuel aqui? Você viu o Samuel ontem? Quem é mais que viu? Você viu? Como que ele estava ontem? Eu perguntei, o que você está sentindo? Cara, estou sentindo uma alegria. Estou sentindo muita alegria. E olha que a palavra diz assim, ó, os discípulos estavam cheios de alegria. O Espírito Santo tem esse poder de nos mover em alegria, em coragem e em ousadia. Porque quando o Espírito Santo está em nós, queridos, muitas vezes nós vamos ser levados a situações onde nós vamos ter que nos mover em ousadia. Imagina que você está numa sala de reunião, ou melhor, na sala de um consultório. De repente estão ali várias pessoas sentadas. E você olha para uma determinada pessoa e Deus te fala, coração. E te mostra o coração dela assim, e uma doença. E você fala assim, eu tenho que falar para ela. Mas está cheio de gente ali. Como que eu vou falar? Então o Espírito Santo ele vai se mover em ousadia para nos levar e para falar. Nós estamos cheios de alegria, estamos cheios de ousadia, estamos cheios de fé. Nós vamos realizar as obras que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Abra também em Atos, no capítulo de número 4. Atos, no capítulo de número 4. O verso de número 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O lugar onde eles estavam, que eles tremeu, houve uma espécie de terremoto. E eles foram cheios da presença de Deus para pregar com ousadia. Também Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no verso número 24, diz assim: porque era homem de bem
e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Quando nós falamos com fé, eu quero dar um testemunho aqui, queridos, desse rapaz aqui, ó. Na maioria dos lugares onde nós fomos almoçar, onde nós fomos comprar alguma coisa, em 99% dos lugares que ele entrou, na saída ele deu uma palavra para uma pessoa. Vamos aplaudir o Senhor? Ele falou assim: Deus te abençoe, Jesus está contigo. Quando você estiver passando por um momento difícil, se lembre que o Senhor está com você. É uma coisa muito simples, que para nós, às vezes pode parecer simples demais, mas que pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Em Atos, no capítulo de número 1, uma palavra que todos nós conhecemos, no verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Agora vamos ao Senhor. Vamos ficar em pé agora em nome de Jesus? Vocês sabem onde está a lista das músicas? Vocês sabem? Glória a Deus. Queridos, você vai ficar em seu lugar. Nós vamos orar aqui. E tem algumas pessoas que nós vamos buscar e vamos trazer de novo e trazer aqui para frente, tá bom? Passem as suas mãos, por favor. Leve seu pensamento ao nome do Senhor. Diga coisas a Ele. Diga quanto você é grato por tudo que Ele tem feito. Aleluia, Deus. Oh, Senhor, Tu és bom demais. Tu és bom, Senhor. Tu és bom demais. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem, Espírito Santo, sobre cada um aqui, Deus. Venha sobre cada um, Espírito Santo. Venha se manifestar de uma forma sobrenatural sobre cada um. Venha manifestar o seu poder, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, que de repente vão começar a sentir a sua mão balançando, ou o seu pé tremendo. Tem pessoas que vão sentir o seu corpo todo se agitar. Tem pessoas que vão sentir como uma eletricidade passando pelo seu corpo. Outros vão começar a chorar, outros vão começar a rir. Outros vão começar a se agitar, e nós sabemos que esse é o teu agir, Senhor, dessa maneira que o Senhor faz. E nós queremos pedir tão somente que o Senhor venha, Espírito Santo. Venha com poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós pedimos mais Espírito Santo, mais fogo, mais unção, mais glória, Espírito Santo. Mais glória, Espírito Santo. Mais unção. Venha como você veio naquele dia de Pentecostes, como um vento impetuoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Opera no teu poder nesse lugar, Espírito Santo. Venha trazendo a função em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha com mais unção, venha com mais poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós dizemos mais fogo, mais unção, mais glória, mais fogo, mais unção, mais glória, mais fogo, Senhor, mais fogo, Senhor, mais fogo, Deus,
Mais unção, Senhor, mais unção, mais glória, Deus, mais unção, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem com tua autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais unção, Deus, mais unção, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vai glorificando ao Senhor, Deus. Vai exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Deus é soberano. Aleluia. Vai exaltando o nome do Senhor. Vai engrandecendo. Aleluia. Aleluia. Oh, o poder de Deus está aqui. Aleluia. Vai exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. A glória é Ele. A glória é Ele. Aleluia. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, mais glória, 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 aleluia, mais glória, mais glória, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Mais presença, Deus. Mais presença, Deus. Aleluia. Aleluia.
tirando os espíritos de morte dessa casa. Deus está tirando as palavras, eu vejo palavras descoladas das vestes, palavras de mentira sendo retirada, palavras de roubo e engano sendo retirada, e o Espírito Santo está tocando as vestes, limpando as vestes, vestes brancas e alvas como a neve. Mais a tua presença, Jesus, mais a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós te agradecemos por esse momento, Espírito Santo. Nós te agradecemos por esse momento, porque nós desejamos tanto o seu toque. Nós desejamos tanto a tua presença, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós queremos sentir o teu toque, Espírito Santo. Nós desejamos a tua presença. Nós ansiamos por isso todas as manhãs. Nós ansiamos por isso todos os dias. Nós desejamos o teu toque, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fortalece os nossos pés, Espírito Santo, as nossas mãos. Abraça, nos abraça, Espírito Santo, nos abraça, Espírito Santo. Nos abraça, Espírito Santo, nessa tarde. Nos abraça, Espírito Santo. Nos abraça, ó teu Espírito Santo. Transforma as nossas vidas. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos fogo e consome. Tira de nós. Eu vejo o Espírito Santo tirando de algumas pessoas aqui alguns pecados que você mesmo não consegue abrir mão. Mas eu já disse para o Espírito Santo, eu já tentei tanto, Espírito Santo, eu não quero te magoar mais, mas eu não consigo, Espírito Santo. Ele está removendo esse pecado, Ele está limpando as suas vestes. O Espírito Santo está limpando as nossas vidas, querido. Abra o seu coração, deixa Ele movimentar a sua vida. Muitas pessoas aqui vão entrar no tornado, mas não é um tornado que vai te destruir. Ele vai tirar amigos de você, Ele vai tirar coisas de você, Ele vai tirar sonhos de você. Isso é muito dolorido, queridos, quando o Espírito Santo tira o sonho. Mas existem muitos sonhos que nós temos que não vão nos levar para dentro da presença do Senhor. Então se fortaleça que no meio desse furacão o Espírito Santo está te abraçando. Ele está te segurando, mas Ele vai movimentar a sua vida, querido, de uma maneira que você não vai entender nada. Mas o Espírito, mas se mantenha firme na presença do Senhor. Se mantenha firme na oração. Não murmure, não goste da dor, porque o Espírito Santo ele vai te tirar desse lugar e Ele vai te levar a voos altos, querido, mas primeiro Ele precisa arrancar de você. Ele precisa arrancar de você tudo aquilo que Ele não quer que seja você. Muitas coisas não são coisas que vão te levar para a morte, mas são coisas que não te levarão para a vida. E o Espírito Santo ele tem lugar para você, querido. E você vai começar a sonhar os sonhos de Deus na sua vida. Você vai começar a chorar quando você vê as pessoas se colocando na presença do Senhor. E o seu tesouro será esse, as pessoas sendo transformadas. Você vai ver aqui na igreja pessoas da sua escola, da sua infância, que há muito tempo você não viu, que você achou que estava perdido. E essas pessoas vão estar se entregando ao Senhor. O que você vai fazer? Você vai se alegrar com isso, porque o Espírito Santo vai com Ele, está movimentando, Ele está movimentando. Busque os dons com diligência, busque os dons, peça ao Espírito Santo os dons. Não tenha medo, e se alegre quando o seu irmão do seu lado estiver sendo usado. Que Deus vai derramar um óleo de alegria, em vez de cinza. Nós te desejamos, Espírito Santo, nós amamos a tua presença. Nós te agradecemos por essa tarde, Espírito Santo. Como é maravilhoso viver na tua presença, Espírito Santo. Como é maravilhoso sentir o teu toque, Espírito Santo. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Obrigado por esses dias, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado por tudo que você tem feito aqui, Espírito Santo, pela transformação das vidas. Obrigado, Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós vencemos o teu nome. Nós vencemos o teu nome, Jesus. Entroniza o teu trono de glória sobre as nossas vidas. Entroniza o teu trono de glória sobre as nossas vidas. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Nos faça, nos ajude a ser apaixonados pela tua presença, Espírito Santo. Nos ajude a ser apaixonados pela tua presença, Espírito Santo. Nós te desejamos. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Você pode erguer a sua mão para o céu e dizer que Deus é poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Tu estás assentado no mais alto trono. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só Tu és o Rei. Só Tu és o Senhor dos Senhores. Nosso Pai que está no céu, assentado no mais alto e sublime trono, sendo adorados por anjos. Nós queremos Te adorar também, Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Nós não queremos trocar a Tua presença por migalhas, Deus, mas nós queremos assentar contigo na Sua mesa. Porque Tu és santo, bendito. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Não há ninguém além de Ti. Não há outro igual a Ti, Jesus. Não há outro igual a Ti. Nós Te desejamos, nós Te desejamos. Tu és poderoso, Jesus. Gostaria que você ficasse em silêncio agora, nos minutos. Deixa o Espírito Santo falar com você, querido. O Espírito Santo vai começar a ministrar você. Ele vai começar a mostrar os seus sonhos. Tente não pensar em nada agora. Mas deixe o pensamento do Espírito Santo fluir na sua vida. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Nós chamamos o Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Às vezes a gente olha e busca e não deixamos alguns minutos para que o Senhor fale conosco. A nossa oração, a nossa vida, ela não é um monólogo, onde nós vamos chegar na presença do Senhor e pedir e continuar a nossa vida. Quando orares com o Senhor, espere que Ele vai falar contigo. Aleluia. Nós chamamos o Espírito Santo. Isso que nós estamos sentindo agora é a paz. É a paz que excede todo entendimento. Isso que nós estamos sentindo agora é a paz. Quando você estiver no momento difícil, busque essa paz, esse lugar. Chamamos Jesus. Aleluia. Chamamos Jesus. Aleluia. Vamos voltar para o seu lugar. Exaltando o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glórias a todos. Aleluia. Pessoas foram
tremendamente ativadas no dia de hoje. Aconteceu aqui alguma coisa com algumas pessoas que você percebeu que foi bem diferente. Alguma coisa assim mexeu dentro de você. Com quem aconteceu isso aqui? Que você sentiu uma coisa assim tremenda, que te mexeu por dentro, que te moveu por dentro, que você sentiu o Espírito Santo como você nunca tinha sentido antes. Aconteceu com alguém aqui? Aconteceu? Glória a Deus. Ó, Paulo, o Senhor fez. Eu senti como no dia que eu fui batizado a primeira vez. Oh, aleluia! Tem mais para falar? Eu senti uma paz, uma alegria muito grande dentro do meu coração. Cheguei aqui meio triste, mas o Senhor preencheu com a minha vida. Aleluia, glória ao Senhor. Irmãos, a hora que eu estava aqui, eu não gostei de ouvir. Vocês não viram quando eu um vento aqui? Uma ventania aqui por cima? Quem que ouviu? Bem forte, ela estava quase começando aqui a pregação. Uma coisa assim tremenda. Irmãos, esse Espírito Santo deseja cooperar conosco todos os dias. Isso é só um pontinho do iceberg. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Todos os dias, depende de nós buscarmos. Aquele negócio do mel, você vai falar assim: eu quero ser esse mel, eu quero que o Espírito Santo seja formido, quero que se impregnar. Já falaram, irmão? A irmã sentiu a presença forte do Espírito Santo também, né? Amém. Glórias a Deus. Alguém mais quer falar? Queridos, vamos encerrar. Vou passar a palavra ao pastor Júlio, para dar a consideração dele. Quero encerrar. Aleluia. Boa tarde, igreja. Isso que nós sentimos hoje, Paz, alguns sentem mais, outros sentem menos. Tudo bem, eu demorei muito para ser batizado no Espírito Santo, por exemplo. Eu tentava imitar as pessoas, eu não consegui. Eu fui batizado no Espírito Santo no dia que eu levei a minha mãe para fazer a cura de libertação dela. Minha mãe era mãe santa. A gente teve um período muito difícil assim. E eu fui batizado no Espírito Santo aí. Só que para viver nessa, eu vi os meus amigos, eles caíam no chão, tinha uns amigos meus que caíam no chão e começaram a se mexer assim. Parecia que estava tomando um choque, parecia que mergulhou numa fase de desejo do tempo. E eu ficava assim, nossa, por que está acontecendo comigo? E aí eu me alegrava com eles. Agora Deus não está, não sei o quê. O dia que aconteceu comigo, eu caí no chão assim, ó, eu senti um negócio. O cara colocou a mão no meu peito, assim, eu voei de costas. Eu não conseguia ficar mais de pé, eu levantava, eu ficava assim. E assim, por quê? Porque eu me alegrei. E o que acontece? Vocês foram ativados hoje, então continuem buscando isso. Quando vocês forem orar, continuem buscando, movimentando isso na vida de vocês. E quando vocês estiverem aqui no momento do culto, hoje à noite, por exemplo, se vocês que estão aqui fazem parte da liderança, se sentirem vontade de orar por alguém, sabe? Busquem o Espírito Santo também, mas na hora que a gente estiver orando por cura e tal, já fica no seu lugar de cabeça interceder, já vamos começar a ativar a presença do Espírito Santo aqui na nossa igreja. E isso depende de nós, que o Espírito Santo está aqui, ó. E a gente está aqui, ó. Vamos trazer o Espírito Santo, então vamos gerar isso dentro de nós, porque é assim que nós vamos impactar a nossa sociedade, amém? Nós não estamos aqui apenas para buscar a presença do Senhor e nos tornarmos pessoas melhores,
Isso são coisas que o Espírito Santo vai nos ajudar e Deus vai fazer sobre as nossas vidas. A prosperidade, todas as coisas, amém? Mas assim, nós estamos aqui para transformar a nossa sociedade. A nossa igreja está aqui, não porque mais uma igreja aqui na cidade de Catiguá. Não, é uma igreja que vai mudar a história dessa cidade. E o pastor, ele está aqui, ó, pregando. Ele ora por vocês todo dia e tal, não sei o quê. Mas assim, não é que ele está fazendo. E não é ele que vai fazer sozinho, somos nós. Porque eu vi isso como se fosse uma caixa, várias engrenagens, assim, as engrenagens estavam paradas. E conforme eu olhei subir, as engrenagens começavam a rodar e o ferrugem começava a cair. Então isso somos nós. Somos nós. O pastor começa a rodar embaixo e nós começamos a rodar e o óleo é o óleo da nossa semana, do nosso joelho no chão, da busca do Espírito Santo, de movimentarmos isso. Amém? Porque assim, a gente vem, a gente sente, volta para casa, está tudo bem, tá? Não é isso, vamos continuar a movimentar. O Espírito Santo ele vai transformar a sua vida, amém? E eu vi a porta sendo aberta. Eu não sei por que a porta dessa igreja vai ser aberta, mas eu vi uma porta muito grande fazendo assim, ó, abrindo conforme a engrenagem ia subindo. Então continue buscando no Senhor. Não recebi, não senti. Fiquem atentos que o Espírito Santo vai fazer, é a expectativa. Gere fome, o Espírito Santo ele está aqui para saciar a nossa família, amém? Vamos ficar de pé para encerrar? Peraí, desculpa, você só um pouquinho. Peraí, tem uma coisa que muitas vezes a gente tem pessoas que. É Paulinho, né? Paulinho. Ele falou uma coisa aí que eu senti isso, Paulinho. Dia 25, acho que de outubro, lá em Conchal, eu senti as manifestações do dia que eu me batizava no Espírito Santo em 99, com a campanha de Jericó. Eu senti isso daí, cara, é muito bom. Queridos, o que acontece? Essa unção do Espírito Santo, ela nos diz muitas coisas. Nos diz que nós somos ativados. Porém, tem pessoas que, ao olhar humano, recebem mais do que as outras. Mas isso não quer dizer que vai agir mais do que os outros. Tem pessoas que talvez aqui o Espírito Santo te tocou, mas você não chorou, não sentiu sua carne tremer. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está fazendo. Nós vamos saber isso quando você for orar por alguém. Então, fique atento. Hoje, como aqui o Tomás falou, se você sentir de orar por alguém, sai do seu lugar para orar para a pessoa. Olha com o olho aberto, cuidado, ela pode cair. Amém? Agora sim, fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, as tuas misericórdias duram para sempre. E não temos palavras, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Deus. Só o Senhor sabe o motivo porque o Senhor nos trouxe aqui. Só o Senhor sabe, Deus, as sementes que estão sendo plantadas aqui. Só o Senhor sabe, Senhor, o que cada pessoa precisava, o que cada pessoa sentia no seu coração que deveria ser entregue a ela. Só o Senhor sabe. E nós já sabemos na eternidade. Mas agora, Senhor, abençoa cada um de nós e nos prepare um culto, Senhor, transformador dessa noite. Nós estamos ansiosos, Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer, por aquilo que o Senhor vai operar nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão, fala para ele, espero você aqui, daqui a pouco, 7 horas. Não precisa falar no microfone, não, todo mundo escutou.